Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, separamos alguns relatos interessantes para vocês. Fiquem até o final e depois me digam a opinião de vocês. E se quiserem, deixem nos comentários algum caso que vocês conheçam ou que tenha acontecido com vocês. Vamos para os causos. Relato número 1, Praga de Mãe. Essa história quem contou foi a minha avó. E é sobre uma praga que a mãe dela teria colocado na sua filha mais velha, a irmã da minha avó. Minha avó nasceu em 1949, em Pernambuco. Ela viveu as primeiras fases da vida em Pernambuco, primeiramente na cidade de Joaquim Nabuco, depois em uma cidade que tinha uma fazenda chamada Bela Rosa, ou também conhecida como Engenho Bela Rosa. E por último na cidade de Palmares. Depois de viver nessas cidades em Pernambuco, ela veio morar em São Paulo, quando minha mãe tinha apenas 9 meses de idade. A minha avó teve uma infância bastante difícil ao ponto de faltar comida em casa, de precisar colocar um pouco de farinha na boca na maioria das noites para tapear a fome. Quando havia uma batata doce ou uma banana para comer no dia, já era motivo de alegria. Minha avó foi a 4ª filha de 11 irmãos. Foram 4 homens e 7 mulheres. Meu bisavô, já falecido, era um homem que trabalhava muito. Estava sempre viajando pelas cidades de Pernambuco e ficava pouco tempo em casa com a família. Minha bisavó, também já falecida, foi uma mulher guerreira que, com muitas dificuldades, criou os 11 filhos na maioria do tempo sozinha. Ela foi também uma mulher muito rigorosa com os filhos, o que fez com que todos os filhos a respeitassem e a temessem. Minha avó me contou que minha bisavó era rigorosa com todos os filhos, mas com a minha avó ela era sempre mais severa. Para quem não sabe, em Pernambuco, nas famílias em que a mãe tinha muitos filhos, os irmãos mais velhos cuidavam de um dos irmãos mais novos. Cada irmão tinha um irmão sobre sua responsabilidade. Um dia, a minha avó estava cuidando de uma de suas irmãs, que ainda era bebê. Essa irmã que era bebê estava dormindo, acordou e começou a chorar. Minha avó foi falar isso para a minha bisavó, que estava a alguns metros distante da casa. Quando minha avó foi, levou a bebê e acabou tropeçando e caindo. A bebê que estava em seu colo também caiu e começou a chorar. Quando minha bisavó ficou sabendo disso, puniu minha avó severamente, batendo nela com um cinto e deixando marcas em seu corpo. Minha avó me contou tudo isso com lágrimas nos olhos. A primeira filha da minha bisavó foi uma mulher, vou chamá-la aqui de Berenice, para preservar o nome real. Berenice era uma das irmãs mais velhas da minha avó. Quando Berenice tinha seus 20 e poucos anos, minha bisavó trouxe um sobrinho de uma outra cidade para morar com ela e seus 11 filhos. Vou chamá-lo aqui de Pedro, para preservar seu nome real. Berenice começou a se encantar pelo primo que foi morar com eles. Pouco tempo se passou, e eles começaram a namorar escondido da minha bisavó. Mas um tempo depois, minha bisavó descobriu o relacionamento deles e rogou uma praga sobre a filha mais velha. A praga dizia que ela iria sofrer muito na vida e que sempre que ela andasse para frente, ela teria uma amarra ou um peso que sempre a puxaria para trás. Os anos se passaram e Berenice se casou com Pedro e tiveram 2 filhos. Todos da família, incluindo meus bisavós e todos os filhos, já moravam em São Paulo. Depois de ter sido sentenciada com essa praga, Berenice teve uma vida muito sofrida, pobre, dificuldade para criar os filhos e um casamento conturbado com o marido. Quando ela completou 55 anos, foi ao médico para realizar alguns exames de rotina
Nesses exames, foi detectada uma mancha em seu pulmão, mas por algum motivo, Berenice não deu muita importância para isso. Ela era fumante, como a maioria das pessoas de sua geração, e talvez possa ter pensado que aquela mancha poderia ser devido aos anos de consumo de cigarros. No entanto, infelizmente, um ano depois de ter descoberto essa mancha, seu médico a informou que aquilo era um tumor maligno já em estado avançado. Alguns meses depois, Berenice tinha dificuldades para respirar e perdeu o movimento das pernas. A casa em que Berenice morava era bastante simples e ficava em um bairro pobre de São Paulo. Meus pais diziam que quando iam até a casa dela visitá-la, sentiam uma energia pesada e não ficavam confortáveis naquele ambiente. Era como se uma presença habitasse ali. Houve uma vez nessa casa, quando o quintal dos fundos foi pintado, para dar um ar mais leve para a casa, no dia seguinte as paredes que foram recém-pintadas amanheceram com sangue. Alguns dias depois de Berenice ter perdido o movimento das pernas e ficar bastante debilitada, ela faleceu. Faleceu em sua cama. Um mês depois, uma das irmãs de Berenice foi fazer uma faxina na casa que era da irmã. Nessa casa ainda morava o viúvo de Berenice e seus 2 filhos. Essa irmã conta que estava no quintal dos fundos quando escutou uma garrafa de vidro estourar do nada e seu celular começou a vibrar como se alguém estivesse ligando. Ela então pegou o celular, mas estava muito quente. Não aguentando segurar o aparelho, o deixou em uma mesa que estava próxima. No identificador de chamada não aparecia nada. O celular ficou uns 2 minutos vibrando e quente. Depois de o celular silenciar, a irmã de Berenice acessou o dispositivo para verificar o que poderia ter acontecido. Ela viu que tinha uma mensagem de voz. Ela então apertou o play para escutar essa mensagem. A voz disse assim: "Minhas unhas estão do mesmo modo do dia que você as fez, e cuide bem dos meus filhos." Essa voz era bem fraca e rouca, e parecia que vinha das nuvens. Assim que a irmã de Berenice escutou essa voz, logo identificou que era a mesma voz de Berenice, porém mais rouca e fraca. Essa mensagem de voz ficou gravada no celular e minha avó também escutou essa gravação, um tempo depois. Será que era mesmo Berenice? Ou seria um mau assombro? Essa pergunta nós nos fazemos até hoje. Tudo isso aconteceu em 2001. E uma outra pergunta que fica é: será que aquela praga que minha bisavó lançou sobre sua filha realmente surtiu efeito? Ou inconscientemente Berenice acreditou mesmo que estava amaldiçoada e por isso sofreu tanto em vida? Deixe nos comentários a sua opinião. Relato número 2. O caso do espelho. Este próximo relato está presente no livro Causos da Roça, do autor Ricardo Azevedo. Esse relato vai nos deixar uma reflexão importante. Vamos começar. Seu Benedito era um homem de 55 anos. Ele não era um homem muito inteligente. Ele morava longe, em uma casinha de sapé esquecida, nos cafundós da mata. Um dia, ele precisou ir à cidade, passou em frente a uma loja e viu um espelho pendurado, porém do lado de fora. O homem ficou espantado, abriu a boca e apertou os olhos. Pegou o espelho nas mãos e gritou: "Mas o que é que o retrato do meu pai está fazendo aqui?" O dono da loja, se assustando com o grito, saiu de dentro da loja e disse para seu Benedito: "Meu senhor, isso é um espelho." Seu Benedito respondeu: "Não sei se é espelho ou se não é. Só sei que é o retrato do meu pai." Os olhos de seu Benedito ficaram molhados. "O senhor conheceu o meu pai?" disse seu Benedito para o comerciante. O dono da loja,
sem entender muito o que estava acontecendo, sorriu e explicou novamente para seu Benedito. Explicou que era um espelho comum, desses de vidro e moldura de madeira. Seu Benedito retrucou: não, isso é o retrato do meu pai. É ele sim. Olha o rosto dele, olha a testa, e o cabelo, e o nariz, e aquele sorriso meio sem jeito. Seu Benedito perguntou o preço do espelho. O comerciante, ainda sem entender o que estava acontecendo, sacudiu os ombros e vendeu o espelho por um preço bem baratinho. Naquele mesmo dia, quando chegou em casa, seu semblante não era o mesmo dos outros dias. Ele entrou em casa todo contente e guardou cuidadosamente o espelho embrulhado na gaveta da penteadeira. Sua esposa estranhou tudo aquilo e ficou só olhando. No dia seguinte, a esposa de seu Benedito esperou o marido sair para trabalhar e correu para o quarto. Abriu a gaveta da penteadeira, desembrulhou o espelho, olhou e deu um passo para trás. Fez o sinal da cruz tapando a boca com as mãos. Em seguida, guardou o espelho na gaveta e saiu chorando. Ah, meu Deus! Gritava ela desnorteada. É o retrato de outra mulher. Meu marido não gosta mais de mim, a outra é linda demais, que olhos bonitos, que cabeleira solta, que pele macia. A diaba é 1000 vezes mais bonita e mais moça do que eu. Quando seu Benedito voltou para casa no fim do dia, encontrou a casa toda desarrumada. E sua mulher estava sentada no chão e chorando. Nem mesmo a comida a mulher tinha feito. O que está acontecendo, mulher? Perguntou o marido. Seu traidor de uma figa. Quem é aquela jararaca lá no retrato? Que retrato? Perguntou seu Benedito surpreso. Aquele mesmo que você escondeu na gaveta da penteadeira? O homem não estava entendendo nada. Mas aquilo é o retrato do meu pai, disse seu Benedito. Indignada, a mulher colocou as mãos em seu peito. Cachorro sem vergonha miserável. Pensa que eu não sei a diferença entre um velho lazarento e uma jabiraca safada e horrorosa. A discussão foi ficando cada vez mais acalorada. Velho lazarento, coisa nenhuma, gritou seu Benedito ofendido. A mãe da moça morava perto, escutou a gritaria e foi ver o que estava acontecendo. Encontrou a filha chorando, feito criança, que se perdeu e não consegue mais voltar para casa. O que é isso, menina? Perguntou a mãe. Esse cafajeste arrumou outra, respondeu a filha. Ela ficou maluca, gritou o homem, de cara amarrada. Ontem eu vi ele escondendo uma coisa na gaveta lá do quarto, mãe. Hoje, depois que ele saiu, eu fui ver o que era. E eu vi, é o retrato de outra mulher. A mãe então resolveu ver esse retrato e tirar as suas próprias conclusões. Entrou no quarto, abriu a gaveta, desembrulhou o pacote e viu. Arregalou os olhos, olhou de novo e soltou uma sonora gargalhada. Só se for o retrato da bisavó dele. A tal fulana é a coisa mais enrugada, feia, velha, cacarenta, murcha, arruinada, desengonçada, capenga, careca, caduca, torta e desdentada que eu já vi até hoje. E então abraçou a filha e disse a ela: fique tranquila, a bruaca do retrato já está com os 2 pés na cova. Esse causo divertido nos ensina o seguinte: muitas vezes o espelho não nos mostra somente a nossa aparência real, mas também como nos enxergamos internamente, ou o que mais tememos. Relato 3. Conversa do além. Na década de 70, em uma pequena zona rural da Bahia, morava um senhor conhecido como Seu Luiz. Seu Luiz, nessa época, já devia ter por volta de 60 anos. Ele era um homem muito inteligente e havia trabalhado a maior parte de sua vida como engenheiro eletricista, prestando serviços para várias empresas e viajando pelo Brasil. Porém, chegou um momento em que seu Luiz já estava cansado de toda aquela vida corrida e decidiu ficar morando nessa pequena cidade da Bahia.
Seu Luís gostava muito de conversar e de compartilhar suas experiências com as pessoas. Mas ele era um homem que procurava não cansar as pessoas contando todas as suas vivências. Ele também era humilde e não ficava se vangloriando dos seus feitos. Como seu Luís foi um homem que teve praticamente todo o tipo de vivência quanto a trabalhar com grandes projetos elétricos como com dispositivos eletrônicos, ele decidiu abrir uma pequena oficina na cidade para consertar qualquer equipamento, de pequeno ou médio porte, que precisassem de reparo. Não havia nada que seu Luís não pudesse consertar. Em pouco tempo, sua oficina passou a ser o local mais requisitado pelos moradores. Seus serviços eram excelentes e ele cobrava sempre um preço justo. O serviço também era rápido. Mesmo que o reparo fosse complexo, seu Luís demorava alguns poucos dias para resolver. Quando o assunto era fé, ele era um homem cético. Não acreditava em Deus e muito menos em vida após a morte. Para ele, a vida acabava aqui. Os anos foram se passando e seu negócio ficava cada vez mais consolidado. Um certo dia, uma senhora que devia ter seus 75 anos apareceu no fim da tarde na oficina do seu Luís, pedindo para ele consertar um rádiozinho de bolso antigo que funcionava a pilha. Quem aí se lembra de quando era comum escutar os jogos de futebol pelo rádio? Pois bem, seu Luís já estava fechando a oficina, mas recebeu muito bem a senhora, que se chamava Lourdes, com a educação que lhe era comum. Dona Lourdes disse que aquele rádiozinho pertenceu ao seu marido, que havia falecido fazia 1 ano. Ela disse que o rádio parou de funcionar alguns dias após o falecimento do seu esposo. Dona Lourdes queria que o rádio voltasse a funcionar para lembrar seu marido, que adorava aquele rádio. Seu Luís então aceitou fazer o serviço e pediu para Dona Lourdes passar na oficina no dia seguinte, por volta das 5 da tarde. Seu Luís ficou tocado com a história de Dona Lourdes e seu marido e resolveu trabalhar até mais tarde a fim de consertar o radiozinho. Com todo o seu conhecimento, ele abriu o radinho, checou as soldas e fez uma avaliação bem detalhada. Aparentemente, não havia defeito. Mas mesmo assim, refez algumas soldas, fechou o aparelho, colocou a pilha e testou para ver se estava funcionando. Para sua alegria, o radinho voltou a funcionar e sintonizava perfeitamente com as frequências de rádio. Seu Luís deixou o rádio funcionando por uns 30 minutos para ter certeza de que estava tudo certo. Mas, para sua surpresa, quando ia desligar o rádio, o aparelho sintonizou com uma frequência diferente. Uma frequência que seu Luís nunca tinha visto. Começou a tocar uma música de violino e, um tempo depois, um homem começou a cantar. Não parecia ser um cantor conhecido e era um pouco desafinado. Seu Luís foi dormir com aquilo na cabeça. Tudo parecia muito estranho. No dia seguinte, às 5 da tarde, conforme combinado, Dona Lourdes foi até a oficina de seu Luís para buscar o radinho. Ele explicou para Dona Lourdes que o dispositivo estava funcionando perfeitamente. A senhora então agradeceu e pagou o preço combinado. Quando estava indo embora, seu Luís pediu para Dona Lourdes falar um pouco sobre seu marido. Ela ficou contente por poder falar um pouco sobre seu marido, a quem ela amou a vida inteira. Dona Lourdes começou dizendo que seu marido se chamava Sebastião e era um excelente violinista. Quando ela falou violinista, seu Luís quase caiu para trás. Assustado, ele interrompeu Dona Lourdes e explicou que no dia anterior, quando foi desligar o rádio, o aparelho sintonizou com uma canção de violino e depois um homem começou a cantar. Dona Lourdes então disse que seu marido às vezes se metia a cantar, mas não era muito bom. Seu Luís não estava acreditando em tudo aquilo que estava acontecendo. Eles então terminaram a conversa, se despediram e seu Luís fechou a oficina.
No dia seguinte, por volta das 10 da manhã, Dona Lourdes foi visitar seu Luís com lágrimas nos olhos. Ela disse que por volta das 9 da noite escutou a música que seu marido havia tocado no casamento deles, a música com o violino. E depois ele começou a cantar. Seu Luís então percebeu que aquela música que havia escutado era a música tocada e cantada pelo marido de Dona Lourdes. Seu Luís não sabia o que pensar. Dona Lourdes convidou seu Luís para jantar em sua casa e tinha esperança de novamente escutar a música que foi tocada no seu casamento. Seu Luís aceitou o convite e quando foi por volta das 9 da noite, aquela música tocou no radinho. Dona Lourdes se emocionou instantaneamente. A música tocou um tempo e depois parou. Da outra vez, no dia anterior, a música tinha tocado até o final. Dona Lourdes e seu Luís acharam estranho. Mas foi aí que o radinho começou a chiar. Ele chiou por alguns segundos e depois uma voz falou: "Oi, minha velha, sei que você sente a minha falta e eu também sinto a sua. Saiba que estou muito bem. Não sofra mais e saiba que chegará o dia em que nos encontraremos novamente. Um beijo, daqui onde estou sempre cuidando de você." Dona Lourdes começou a chorar muito, mas de alegria. Seu Luís também se emocionou. Sempre por volta das 9 da noite, Dona Lourdes deixava o rádio ligado e sempre aquela música do seu casamento tocava. Ela sentia a presença do seu falecido marido mais forte do que nunca. Sempre que tinha a oportunidade, seu Luís ia visitar Dona Lourdes e conversar sobre todos esses acontecimentos. Os dois se tornaram grandes amigos e seu Luís passou a crer na vida após a morte. Para ele, toda essa experiência havia sido transformadora e foi a chance de nascer nele a fé em Deus e a fé na vida eterna. Dona Lourdes faleceu 5 anos depois e o radiozinho parou de funcionar no dia seguinte após o seu falecimento. Seu Luís lamentou o falecimento da amiga, mas tinha em seu coração a convicção de que ela, na verdade, se libertou do corpo e foi encontrar com o amor de sua vida na vida eterna. Amigos, muito obrigado por assistir até aqui. Se você gosta deste tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal. Deixe nos comentários a sua opinião, vou gostar muito de saber. Se quiser compartilhar algum relato que conheça, fique à vontade. Deixa o seu like, isso ajuda muito o nosso canal. Vamos procurar trazer sempre os melhores relatos para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.